O desaparecimento de Jenny por 4 meses é um problema a mais. E os investigadores decidem interrogar Edward Sheen. Ele não pareceu muito preocupado com o assassinato da Margaret Barbera. E também não parecia muito preocupado com o desaparecimento da esposa. Ele foi impassível. E levantou dúvidas sobre o que ele sabia e não estava contando. O comportamento de Edward Sheen deixa os detetives em alerta. Ele alega não saber do caso entre Jenny e Margaret e, apesar de não ver sua esposa há meses, não parece muito interessado em saber seu paradeiro. Para a polícia, é uma reação muito estranha, mas que poderia ser explicada por diferenças culturais. Historicamente, existe muita desconfiança em comunidades de imigrantes em relação às autoridades e à polícia americana. Eles não querem que saibam o que estão sentindo nem o que está acontecendo. Mas os detetives têm certeza de que se Edward tivesse conhecimento do caso homossexual de sua esposa, teria feito de tudo para mantê-lo em segredo. Ele teria muito a perder em sua comunidade caso a verdade fosse exposta. A família dele provavelmente iria isolá-lo. As pessoas com quem ele trabalhava na comunidade chinesa iam suspeitar dele. Ele não seria mais confiável, ia ficar muito constrangido. E provavelmente teria que se mudar para um outro lugar para começar a vida do zero. Apesar de ter uma motivação forte, a polícia não encontra evidências do envolvimento de Edward Sheen com os crimes. As testemunhas não o viram no local do sequestro de Margaret e não há sinal de qualquer violência no desaparecimento de Jenny Sheen. A equipe de investigação não conseguiu achar nenhuma evidência que ligasse o Edward Sheen ao assassinato. Já que não tem outros suspeitos, os detetives voltam à cena do crime, o estacionamento, para descobrir como o sequestro de Margaret foi realizado. Logo, eles encontram algo muito sugestivo. Registros indicam que o acesso ao estacionamento era restrito. A pessoa que tinha acesso ao estacionamento, conforme descobriram, era a mesma que tinha um contrato de cliente mensalista. Não era um estacionamento por hora ou por dia. A pessoa tinha que preencher um cadastro para poder estacionar lá. Eles descobriram que a Margaret Barbera tinha feito um contrato mensal para estacionar sua BMW e quase na mesma época, uma van alugou uma vaga. E essa van entrava e saía mais ou menos nas mesmas horas que a Margaret entrava e saía. E esta van era o mesmo tipo de veículo que foi visto fugindo do estacionamento com Margaret Barbera em seu interior. Os detetives descobrem que um homem chamado Donald Nash alugou a vaga no estacionamento. Nash é um empreiteiro com algumas ligações com o crime organizado e suspeito de vários roubos no passado. O nome do homem era Donald Nash. Ele morava em Kingsburg, Nova Jersey. Ele começou a ser investigado como suspeito do sequestro. As entradas e saídas de Nash no estacionamento acabam sendo uma evidência. Isso mostrou que ele estava perseguindo a Margaret e que estava planejando quando ia matá-la. Ele ficava no estacionamento observando a rotina dela. Foi um belo golpe de sorte. Mas a ligação de Nash com o estacionamento ainda é uma prova circunstancial. Os detetives precisam de evidências concretas para ligar Donald Nash ao crime e eles logo criam um plano inteligente, mas nada ortodoxo. Nós não tínhamos qualquer prova para prendê-lo e nem para fazer uma busca na van. Mas não íamos deixar que ele escapasse tão fácil. Como Nash uma vez registrou que sua van tinha sido furtada e não contou à polícia que ela tinha sido achada, os agentes confiscam o veículo como propriedade roubada e conduzem uma busca completa. Dentro da van, eles encontram cápsulas de bala calibre 22, o mesmo tipo de projétil usado para matar Margaret Barbera. Um exame balístico ainda revela que a arma de Nash foi usada no assassinato. Eles acharam um homem e sabiam que o Donald Nash foi o assassino, o atirador. Mas por quê? Donald Nash e Margaret pareciam não se conhecer. Os dois não tinham nenhuma conexão clara.
A teoria da polícia é de que alguém contratou Nash para matar Margaret. Mas quem poderia querer que ela morresse? Nash é preso pelo assassinato de Margaret. E depois de horas de interrogatório, ele não diz uma palavra sobre o crime à polícia. Eu já falei uma vez, eu já falei 1000 vezes pra vocês. Eu não vou contar. Os detetives devem ter voltado à estaca zero. Ele não deu nenhuma informação que pudesse ajudar. No mundo do crime organizado, não existe nada pior do que ser dedo duro, mantendo a boca fechada e cumprindo a pena. O criminoso ganha um certo prestígio. Como cresceu nesse ambiente, ele seguia esse código. As evidências circunstanciais apontavam para o Nash. Mas ele não era tão inteligente para ter planejado tudo sozinho. Então, quem contratou o Nash? Tudo apontava para a pessoa que ganharia alguma coisa com a morte de Margaret. Os investigadores voltam a pensar na possibilidade de que Edward Sheen, o marido rico da amante de Margaret, poderia estar por trás da execução. O Edward Sheen tinha meios. Existem pessoas que podem ser contratadas para fazer qualquer coisa que você imaginar se você pagar bem. Praticamente em todo caso de assassinato, o marido sempre é investigado quando a esposa é morta ou quando ela desaparece. Mas depois de um grande levantamento, não existia nenhuma indicação de que ele tivesse tido qualquer coisa a ver com a morte da Margaret. Apesar de ter encontrado o assassino, a polícia ainda não sabe quem está por trás da execução violenta de Margaret Barbera. Mas a investigação logo é levada a uma direção totalmente nova. O FBI informa aos detetives de homicídio que Margaret estava sendo investigada por seu papel em uma fraude financeira elaborada. Na verdade, os agentes federais sugerem que os segredos que ela guardava sobre o esquema de Ponzi da Candor Diamonds são motivo suficiente para Margaret ter sido morta. A polícia de Nova York percebeu que existia uma conexão federal e o FBI se deu conta de que uma das pessoas-chave no caso da fraude estava morta. Quando alguém está vivo, tem muitos segredos que pode esconder de todo mundo para ninguém ficar sabendo. Mas quando alguém morre, principalmente de uma forma violenta, não tem mais segredos. A vida da pessoa é exposta para o mundo. Depois de examinar a fundo os livros contábeis da Candor, os investigadores do FBI passam a suspeitar que o esquema de Ponzi já acontecia há algum tempo, antes de Margaret Barbera chegar à empresa. Apesar de Margaret ter desempenhado um papel crucial ao expandir a fraude na Candor Diamonds, os agentes acham muito provável que a pessoa por trás deste golpe imenso seja Erin Margolis, o dono da Candor. Ele queria carros bacanas, queria uma boa casa, queria coisas caras, queria poder viajar. E tudo isso requer dinheiro. E o dinheiro que ele estava faturando de maneira legal na Candor Diamonds nunca teria financiado todas essas coisas. Ele achou que a contabilidade criativa seria um jeito de conseguir tudo isso. Mas crime de colarinho branco é uma coisa. É difícil para os investigadores imaginarem que Erin Margolis pudesse estar envolvido em algo tão violento como a execução de Margaret Barbera. Ele nunca fez nada e não tinha ficha criminal. Ele levava uma vida honrada. Fazia parte de uma comunidade, tinha uma empresa, era casado e tinha 2 filhos. Em tese, ele não estava cometendo um crime violento. A seguir, Margaret Barbera sabia de muitos segredos sobre uma fraude financeira elaborada. Mas quem seria capaz de contratar um assassino para silenciá-la? Ofereceram imunidade para ele contar o que sabia. E ele falou que sabia. Eles são